E aí pessoal, beleza? Aqui é o Guilherme França do canal BDJ Faz Tudo Amigo do Lar. Estamos começando aí uma nova série de vídeo tutoriais e videoaulas para dar uma incrementada no canal. Lembrando que se você gostaria de instalar caixas padrão Sabesp ou até mesmo instalar aí câmeras de segurança com monitoração 24 horas por dia por celular e pelo computador, basta acessar aí. Temos dois links aí dos vídeos, certo? Que vocês podem estar entrando, tirando suas dúvidas ou até mesmo contratar esses e outros serviços, tudo bem? Mais uma vez, eu sou o Guilherme França e estou aqui começando o curso de Lógica de Programação e vamos abordar aí a linguagem C também, que é uma linguagem bastante utilizada ainda hoje por universidades, certo? É uma linguagem aí pioneira aí que todo programador aí já conhece, já trabalhou, fez alguma coisa em cima dela, certo? E vamos para a nossa primeira aula, que vamos falar um pouco sobre a introdução à lógica de programação. Então, galera, vamos à nossa primeira aula. Bom, basicamente aí vamos abordar o conceito de tentar entender o que é lógica. Bom, pode-se dizer que o básico mesmo, a lógica tem vários significados. Mas basicamente, nada mais se trata do que a ciência do pensamento, ou seja, a forma como a gente expressa assim o pensamento, que na verdade é o estudo do fundamento e as expressões humanas do nosso conhecimento. O conceito de lógica aí foi o primeiro trabalho aí de lógica foi dado aí pelo filósofo Aristóteles há muito tempo atrás, creio que todo mundo já ouviu falar aí do Aristóteles, né? Na verdade, basicamente para estudar o pensamento humano e distinguir aí argumentos certos e errados. Bom, o estudo da lógica aí se baseia como lógica informal, tem a lógica formal, lógica simbólica e muita gente pensa aí que é basicamente só voltado à lógica matemática. Bom, no caso a lógica aristotélica, né, que é o sistema lógico que foi desenvolvido aí por Aristóteles, esse daí foi o primeiro estudo formal do raciocínio. No caso, estudou a lei da não contradição e a lei do terceiro excluído. Bom, a lei de não contradição diz que nenhuma afirmação pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Esse princípio deve ser cuidadosamente aí distinguido do princípio de bivalência, certo? Então, aí, se vocês quiserem saber mais informações aí, vou deixar a descrição aqui da Wikipédia, certo? Para vocês estarem dando uma olhadinha no que foi estudado aí. Só que o nosso foco vai ser sobre lógica de programação. Mas, claro, vou dar um exemplo aí de uma frase aí, só para vocês entenderem um pouco o raciocínio e a lógica em si. Então, aí consiste o seguinte: João é mais velho que Maria e Marcos é mais novo que Maria. Portanto, a gente conclui que João é mais velho que Marcos ou que Marcos é mais novo do que João. Vocês podem perceber aí que tem um tipo de lógica por trás disso tudo, certo? Agora, diferente disso, certo? Se eu dissesse Marcos é mais velho que João, se a gente tirar essa conclusão aí, não faria o menor sentido. Porque se João é mais velho que Maria e Marcos é mais novo que Maria, a gente pode ver aí que Maria estaria assim numa meia-idade, seria uma adolescente, um exemplo. João seria já um adulto e que Marcos seria aí uma criança, um exemplo. Ou seja, não tem como Marcos, que é uma criança, ser mais velho do que João, que já é um adulto. Então, não faria sentido a gente tirar essa conclusão com base aí nas frases que a gente acabou de dizer. Então, basicamente aí, o estudo da lógica aí que a gente aplicou se dá pelo raciocínio ordenado, certo? Vocês viram que nessa frase aí a gente precisou de uma certa ordem, certo? Para poder nos expressarmos, ou seja, no caso Marcos, não tem como Marcos ser mais velho do que João, certo? Que no caso seria a capacidade para relacionar ideias de uma forma consciente, que nem o próprio exemplo que a gente percebeu. Seria um absurdo uma criança ser mais velha do que um adulto. No caso também a organização coerente e estruturada do pensamento. E por fim, a correção do pensamento. É a gente corrigir algo que para a gente é inválido, que é incorreto, não é certo assim a gente dizer
que Marcos é mais velho que João. E aí a gente usa aí a correção do pensamento para poder agir e pensar de uma maneira correta. Beleza? E a lógica aí está presente no cotidiano, nas nossas vidas, seja direto ou indiretamente. Assim, falar, escrever, contar dinheiro, realizar atividades físicas, estudar. Um exemplo aí de uma atividade física, um esporte aí de luta, vamos supor aí o UFC, que a gente sempre vê os caras se batendo lá. Claro que tem uma certa lógica por trás disso. O cara vai lá, estuda os golpes do oponente, né? Ele aprende aí algumas artes marciais para poder lutar e óbvio que se ele, vamos supor, receber um golpe, a intenção dele é o quê? Desviar daquele golpe. Porque ele vai ter que usar uma lógica. Pô, se o cara vai vir me bater, eu tenho que desviar para executar um contra-golpe, um contra-ataque. Não faz sentido eu ficar lá parado no meio para poder receber um soco. Entendeu? Não faz sentido, não tem lógica, certo? No caso também contar dinheiro. Se eu tenho duas notas de 10 e eu vou dizer assim, não, tu tem uma nota de 10, tenho outra. Logo eu posso concluir que eu tenho R$ 30. Não, tá errado, porque a gente pela matemática, assim, 10 mais 10 não vai dar 30, vai dar 20, ou seja, não faz sentido dizer que eu tenho R$ 30 sendo que eu tenho duas notas de 10, e sim que eu tenho R$ 20, certo? E nessas atividades aí a gente precisa exercer o bom uso da lógica e o nosso pensamento, e no caso a gente precisa colocar ordem nessas atividades, seja para, no caso que a gente deu o exemplo do esporte aí do UFC, certo? Que são múltiplas artes marciais, o MMA, e também aí para contar dinheiro de uma maneira lógica. Então, vamos dar aí dois exemplos práticos aí, certo? Vamos supor aí que a gente está indo com o nosso carro estacionado, certo? O carro está fechado e que o celular aí está dentro do nosso carro. E a gente precisa retirar esse celular para poder fazer uma ligação. Ou seja, primeiro a gente tem que abrir a porta do carro para poder retirar o celular. Não faria o menor sentido se a gente retirasse o celular sem abrir a porta, a não ser que a gente destruísse a porta. Ou então, vamos supor aí que a gente está assim, no estacionamento de um shopping e a gente encontra aí uma vaga livre nesse estacionamento. E nosso carro aí está desligado aí no meio do corredor, certo? Para economizar gasolina. E para a gente poder chegar nessa vaga, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, ligar o carro, certo? Depois, dirigir ou manobrar o veículo e estacionar na vaga disponível. Porque, primeiramente, que não tem como a gente chegar na vaga com o carro desligado. E a gente precisa realizar um percurso para poder chegar até essa vaga. Então, vamos falar um pouco aí sobre o computador. Como o próprio texto diz, o computador é uma máquina que tem como propósito processar dados, e a mesma é capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. E claro, o computador aí pode ser usado para o tratamento de vários tipos de informações, certo? Tanto informações como o próprio processamento de dados. Temos aí cálculos sendo realizados nele em grande escala. Podemos trabalhar aí com desenho, tratamento de imagens, até para a realidade virtual a gente pode estar utilizando aí o computador. E claro, para a gente, para os usuários comuns aí, está sendo uma grande fonte de entretenimento. E claro, o computador aí não só se resume um monitor, um gabinete, porque o que acontece? A gente hoje tem os smartphones que podem sim ser considerados aí computadores, certo? Porque eles possuem aí os componentes que um computador aí de mesa possui, só que em pequena escala. Então temos aí o principal componente, que é a CPU, a unidade central de processamento, e esse pequeno chipzinho aqui é considerado por muitos como o cérebro ou coração do computador, porque tudo aquilo que é executado passa primeiramente aqui, principalmente por esse camaradinho aqui. Aí nós temos aqui os registradores, certo? Do nosso computador e basicamente aí ele serve aí para executar todos os cálculos e para processar todo tipo de informação existente no nosso dia a dia. Seja música, seja uma imagem, seja um vídeo, tudo passa por essa pecinha aqui,
que é o processador. E também, claro, a velocidade aí do processamento aí de todas as informações também está ligado diretamente à velocidade de processamento aí da nossa CPU. Um segundo componente aí que anda em conjunto com o processador é a memória RAM, que são esses pentes que vocês estão vendo aqui, tem um formato de um pente. E esses quadradinhos aqui, na verdade, é onde ficam armazenadas aí as informações e as instruções aí, nessas pequenas células para serem mais tarde executadas aí pela nossa CPU. Claro que a CPU não consegue executar tudo de uma vez. Parte dessa informação ela tem que ficar armazenada em algum lugar. E por isso que ela fica armazenada aí na memória RAM. Ou seja, para multitarefa, a gente está navegando na internet, se a gente quiser ouvir música, acessar o Facebook, são várias tarefas aí executando paralelamente pelo processador. Só que claro que uma quantidade de memória precisa ficar armazenada assim como se fosse uma memória secundária, que ela fica em espera. Assim que a gente tá usando o computador, tá no Facebook, a gente quer clicar e ouvir uma música. Ou seja, a memória RAM ela salva aí todos os dados aí da página que a gente está no Facebook naquele exato momento. E o processador começa a processar os novos dados aí, que no caso seria a reprodução de músicas. Ou seja, quanto mais memória RAM a gente tiver, melhor aí para o desempenho. Quem dirá os celulares aí, certo? Que hoje os celulares aí contam com memórias aí de 2, 3, até 4 GB de memória RAM para poder executar as diversas tarefas. O WhatsApp, Facebook. Próximo componente aí é o nosso HD, o disco rígido. E aqui sim que é gravada aí uma quantidade em massa de dados, certo? Pode chegar aí 10, 100 terabytes de memória aí que pode ser armazenado. E o que acontece? Todos os dados que ficam armazenados aqui, a gente pode desligar o computador, certo? Que esses dados eles não são perdidos, eles ficam realmente gravados e prontos para serem executados aí quando a gente precisa. A gente tem aí nosso celular, certo? Temos os pendrives aí, os cartões de memória que funcionam de uma maneira semelhante aí aos HDs, nosso disco rígido. Temos os dispositivos de entrada, onde a gente vai entrar com as informações aí para o nosso computador, entradas aí que vão ser codificadas, certo? Temos aí o teclado para entrada de texto, de números. Temos aqui o mouse para poder navegar por tudo aquilo que a gente vê, que é o dispositivo de saída, que a gente vai falar logo logo, para clicar nos botões, mandar executar as tarefas. Joystick aí para os videogames, para a gente poder estar controlando os personagens, tudo que acontece na tela. Câmeras, microfones, scan para leitura de digitais e etc. Esses dados, só lembrando que eles são convertidos aí de uma forma que o computador entenda. E logo logo, nos dispositivos de saída, esses dados são descodificados para nós humanos aí podermos enxergar, ouvir tudo aquilo que a gente deseja. A gente está vendo aí o monitor, que é um dispositivo de saída. Temos os dispositivos aí de saída também de áudio, que a gente pode ouvir as músicas. Temos aí projetores, impressoras. E é assim que funcionam os dispositivos de saída. Tudo aquilo que entra em contato aí direto aí com o ser humano, que a gente pode ver, ouvir, certo? Então, já comentamos aí sobre lógica, sobre a maneira de pensar, a maneira como agir corretamente, distinguir o que é certo, o que é errado, tratar o nosso pensamento aí com ordem, com raciocínio e com razão. E temos aí o conceito de lógica de programação, ou seja, no computador aí também existe um processo para executar as tarefas, certo? Tem um tipo de lógica por trás de tudo isso. Tudo aquilo que você vê, o que você faz no computador, é conhecido aí como algoritmos. O algoritmo é uma sequência de passos para se executar uma função ou atingir um objetivo bem definido. Que no caso seria o quê? A lógica de programação basicamente é o modo como a gente escreve um programa de computador, que a gente acabou de falar agora, um algoritmo. Ou seja, todas as informações que são processadas, que são enviadas aí para o processador, tudo aquilo que a gente vê, tudo passou por algoritmos, que no caso aí é uma sequência de instruções que visam atingir um determinado objetivo. Um exemplo bem clássico aí, fugindo um pouco aí do computador, da área de TI, é uma receita de bolo. Vocês podem ver que para a gente fazer um bolo, que no caso é o nosso objetivo, a gente precisa dos ingredientes e de um modo de preparo, certo? A gente precisa seguir uma sequência de passos para poder
obter aí o nosso resultado final, o nosso bolo. Ou seja, nos ingredientes, a gente precisa de açúcar, no caso, margarina, 3 ovos. Aí estamos exibindo aí um bolo simples aí. Só que, ou seja, a gente pode ou não acrescentar mais ingredientes ou remover algum desses ingredientes, mas a gente não vai chegar muito assim no resultado que a gente espera. Assim como o modo de preparo. A gente pode ver que a gente tem que primeiro bater as claras em neve e reservá-las, certo? Misturar as gemas, a margarina, etc. Ou seja, tem uma sequência de passos para a gente poder estar no final. Temos aí a gente pode no final aí ter o nosso resultado, que no caso seria o nosso bolo. Aí um exemplo claro de algoritmo. E serve também para o cotidiano, serve para as máquinas aí. Tudo, na verdade, funciona à base de algoritmos. Muita gente pensa que algoritmo está só ligado à matemática. E para chegar nesses algoritmos aí, na parte de programação, da lógica de programação, a gente precisa utilizar aí linguagens de programação, que nada mais é do que um meio aí que a gente usa para poder conversar com o computador, certo? O computador aí ele só executa arquivos binários, que no caso seriam desligado, ligado, verdadeiro, falso, 0 e 1. E as linguagens de programação estão aí para facilitar aí o contato com os computadores, porque programar assim em binário é relativamente difícil. Por isso a gente tem aí um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador, um software. Uma sequência de instruções, como eu já bem disse, para poder executar uma tarefa bem definida. E aí temos diversas linguagens de programação. Algumas delas aqui que a gente está vendo, que é o PHP, temos o Java, a linguagem Lua, e todas elas aí têm os seus propósitos. Basicamente aí são essas linguagens que se aproximam aí de nós seres humanos, as linguagens aí de alto nível, que independente se você mora nos Estados Unidos, na Bélgica, na Rússia ou no Brasil, tem uma maneira de se programar, certo? Só que a mesma maneira que a gente utiliza, sim, é a mesma maneira que eles também vão estar utilizando. Temos aí as linguagens Java, PHP, o Lua, Ruby, o Python, o Lisp, e são aí exemplos de linguagens de programação de alto nível, que estão mais próximas aí dos seres humanos, onde a gente consegue entender, porque linguagem de máquina é realmente difícil de entender, aquele monte de instrução de 0 e 1. Até um tempo atrás, aí alguns arriscaram aí programar aí o computador utilizando apenas zeros e uns, que tecnicamente a chance de você errar em um 0 ou 1 é infinita. A chance é 100% de você errar em um comando. E para isso que existem aí as linguagens de alto nível que foram se aperfeiçoando. Tiveram as de médio nível, aí como Assembly, o próprio C também pode ser considerado uma linguagem de médio nível. Mas as linguagens de alto nível aí estão aí para isso, para facilitar aí o modo com que a gente se comunica com o computador. Vou deixar aí também 2 exercícios, certo? Para vocês poderem estar praticando, entendendo um pouco aí dos conceitos de lógica. E o primeiro exercício aí é atravessando o rio. Bem simples, bem fácil. O objetivo é ajudar o camponês a atravessar para o outro lado do rio, certo? E ele tem 3 tipos de carga. Ele tem uma ovelha, um lobo e uma couve. E temos aí 2 observações, 2 restrições. O barco só possui capacidade aí para o homem e uma de suas 3 cargas. E a observação 2 é que não é permitido deixar a ovelha junto com a couve e nem o lobo junto com a ovelha sozinhos em um dos lados. Porque, pela lógica, pelo raciocínio, o lobo vai acabar comendo a ovelha, assim como a ovelha vai acabar comendo o couve. E o jogo aí está na descrição aí está o link para vocês poderem começar a jogar, certo? Tem o cronômetro. A ideia é atravessar essas 3 cargas para o outro lado, sendo que tem aí as nossas restrições. Lobo e ovelha não podem ficar juntos, e ovelha e couve não podem ficar juntos. E o segundo exercício, aí, um pouco mais teórico, que é o problema dos baldes. A gente tem 3 baldes, um de 12 litros de capacidade, outro de 8 litros e outro de 5. Nenhum dos baldes possui nenhum tipo de marcação de medida. O de 12 litros está totalmente cheio de água e os outros 2 estão vazios. Ou seja, a ideia é dividir os 12 litros de água igualmente nos 3 baldes, isto é, com 2 dos tambores contendo 6 litros e um vazio. Como que a gente pode aí resolver esse algoritmo? E na próxima aula aí a gente vai fazer a correção desses exercícios bastante simples. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Minha primeira videoaula, certo? Meu primeiro curso aí.
A gente tem que aí começar por baixo mesmo. E qualquer crítica aí, sugestão, elogio aí, estejam dispostos aí a comentar, falar nos comentários, darem dicas aí, que vai ser bastante importante para mim, beleza? Um abraço para todo mundo e até a próxima.